Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Handball Summit. O meu nome é Walter Ribeiro e vou estar convosco nos próximos minutos para uma conversa bastante agradável. Espero que antes de mais tenham passado uma boa Páscoa e que a malta que teve torneios se tenha divertido à grande. Uns ganham, outros perdem, mas toda a gente cresce com certeza e o nosso handball fica mais rico. Vamos então passar ao convidado desta semana? Vamos a isso. O convidado desta semana, não vou apagar isto. O convidado desta semana chama-se Miguel Neves, tem 25 anos e é lateral. É verdade. Neste momento ele está a jogar em França, tal e qual o nosso convidado da semana passada, mas o percurso dele é diferente. Quer dizer, eles tiveram ali um momento em que jogaram juntos, mas o percurso dele, do Miguel Neves, é diferente e ele vai ter boas histórias para nos contar e eu quero que ouçam com muita atenção. Ele fez parte do grupo de atletas que participou no último europeu e que todos nós ficámos muito contentes com a nossa participação. Também vai contar histórias deste europeu. É uma excelente conversa para ouvir agora no Handball Summit. Bora lá isso. Olha, tu és do ano 2000, não é? Quem é que do ano 2000 ainda continua na seleção? Da minha geração, de 2000, 2001, o Salvador, e eu agora recentemente, o Joaquim, estes três tenho a certeza absoluta. Depois sei que o André Souza, o Kiko e o Martim, não sendo da nossa geração, fizeram parte de alguns estágios da formação e estão na seleção. E eu acho que não me estou a esquecer de nenhum. O Tiago Souza também já esteve inserido nos planos da seleção A. Um, o Gustavo é 2001, mas ele não chegou a jogar na nossa geração, ou chegou apenas no último estágio. Mas assim, de cabeça, são estes que me estou a lembrar. Acho que não me estou a esquecer. Fábio Teixeira também já esteve inserido nas Exatamente. seleções A. E acho que estes são Fábio Silva, o pivô, Exato. também. Porque nós somos das seleções jovens durante 5 ou 6 anos. É tanta gente que Uhum. passa que às vezes esquecemos, mas acho que não me estou a esquecer agora Tu de. fizeste sempre parte dos trabalhos da seleção? Sim, eu fiz desde o início e fiquei. Não fui ao último estágio devido à lesão, que foi o Campeonato do Mundo na Macedónia. Nós ficámos no quarto lugar, porque depois entrou a Covid e na altura íamos passar a Júniores B, ou seja, Uhum. sub-21, Exato. e nós ficámos sem geração. Acabou a seleção, subimos logo ao plantel sénior. Ok, e como é que foi esse ano que deixaram de jogar? A nível de seleção, porque nós a nível de clubes continuamos a jogar, tivemos Uhum. aquela pausa de 3, 4 meses, mas continuamos a jogar. Foi um bocado triste porque nós viemos evoluir muito, a nossa geração veio evoluir muito. Eu lembro-me do primeiro europeu que fizemos na Croácia. Nós nem a qualificação para o Mundial conseguimos, acabamos por ser repescados para esse tal Mundial, que foi o Mundial que ficámos em quarto lugar, mas esse Mundial deu-nos a nós um bocado de incentivo e um bocado de esperanças de poder fazer alguma coisa muito boa com a nossa geração, que acabou por nos ser tirado devido às circunstâncias que foram na altura do Covid. Então, mas se tivéssemos jogado então com essa geração, qual era a competição que íamos jogar? Sub-21 é mundial, não é? Europeu primeiro, era um ano Europeu. com o europeu, outro ano com o Mundial, se não estou em erro. Exatamente. E achas que a probabilidade de ter bons resultados era grande? Era muito grande. Eu acho que era muito grande. Foi nessa altura que a minha geração começou a jogar na primeira divisão. Ahm, Lá está, os jogadores que hoje estão na seleção A, Martinho, o Kiko, o Salvador. Tínhamos na altura jogadores que jogavam no Sporting, como o Gonçalo Grácio, lembro do Gonçalo Grácio, Daniel Neves, Joel Ribeiro. Tínhamos um, Uhum. um misto de jogadores espalhados aqui pela primeira divisão, alguns deles já em clubes grandes. O Tiago Souza, lembro-me que jogava no Porto. Tínhamos aqui uma seleção muito, muito interessante. E que nos ia coincidir com o primeiro e segundo ano a nível sénior na primeira divisão portuguesa, que nos ia dar uma experiência muito grande para encarar estes desafios. Então, e depois tu chegaste a sénior
E depois não foste a uma série de estágios, não é? Como na seleção. Como foi voltar? Foi bom, foi bom. Quando recebeste a informação que podias ir. Sim, foi muito bom. Eu cheguei a estar em contacto com o selecionador, com o Paulo, quando estava na Noruega já. Ahm, mas entretanto não cheguei a ser convocado para nenhum estágio. E a partir do momento que também venho aqui para a França, estou num palco maior, acabo por conseguir a minha primeira internacionalização nos playoffs, nos qualifiers do europeu, onde nós já estávamos qualificados e acabou por ir uma seleção mais jovem, como foi da última vez. E acho que agarrei bem a minha oportunidade, tive a oportunidade de integrar a partir daí todos os estágios e recentemente o europeu. Uhum. E como é de não fazer parte a fazer parte? Enquanto atleta, imagina, há atletas que neste momento passam um bocadinho por aquilo que tu passaste, não Sim, é? sim. E como é que te sentias cada vez que não fazias parte da seleção? Eu cheguei a apanhar esta geração, que muita gente diz que é a melhor geração de sempre do handball português, por isso eu tinha noção daquilo, do difícil que era poder integrar uma equipa destas, com jogadores a jogar no mais alto nível internacional. Foi sempre uma coisa que ambiciei, que trabalhei, mas o não estar na convocatória dava-me sempre um bocado mais de motivação para tentar chegar lá. Assim que comecei a ter algum feedback do selecionador, é claro que os olhos abrem e nós trabalhamos se calhar o dobro, o triplo, não que nós estivéssemos a trabalhar antes, mas a ambição e a vontade parece que está lá cada vez mais todos os dias. Mas nunca o vi como um motivo de ou falta de qualidade ou falta de trabalho, mas sempre vi como o oposto, porque a nossa seleção hoje em dia tem dos melhores jogadores do mundo, em quase todas as posições ou em todas as posições, e não é fácil chegar lá, não é fácil de ficar lá, e eu levei sempre como uma motivação extra para poder chegar onde eu realmente queria. Uhum. A tua maior competição, a tua primeira grande competição foi esta, última? Sim, a nível Uhum. sénior, sim. Depois a A nível, nível. a Uhum. nível jovem fiz o europeu, um, o europeu de sub-18, creio, sub-18, Uhum. e depois o resto das minhas competições internacionais foi através do handball de praia. Ok, boa. Já lá vamos ao handball de praia. Então, esta é a tua primeira, foi a tua primeira grande competição enquanto sénior. A partir do momento em que tu fazes parte do grupo e que tu sabes que vais a esta competição, ou seja, objetivo alcançado, como é que te sentes e daí para a frente como é que foi? O dia que foi, o dia que eu recebi a notícia, acho que não quero tirar nenhum dia daqueles que foram os mais felizes para mim até hoje, mas arrisco-me a dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu lembro-me que desde que recebi a notícia, após 2 horas de receber essa notícia, não parei de falar ao telemóvel, liguei aos meus amigos, liguei aos meus pais, liguei à minha família, liguei a toda a gente que eu tinha no meu contacto telefónico. Eu procurava nos contactos, encontrava um número de um amigo, ligava, contava, e quis partilhar muito essa alegria que eu estava a ter. Lembro-me de me cair algumas lágrimas de felicidade, mas se calhar esta parte cortámos que é para ninguém saber. Mas Chorar faz bem. principalmente o que me deixou muito feliz foi a reação dos meus pais, tudo através de telemóvel, videochamadas, porque eu não tive a oportunidade de estar com eles. Porque os meus pais, eu acho que eles viram o esforço, porque se eu estou aqui hoje é muito graças a eles, porque são eles que nos dão, e eu e quase toda a gente, porque são eles que nos dão tudo aquilo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos, e acho que foi um sentimento de tremendo orgulho que eles tiveram a mim, por isso, lá está, arrisco-me a dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Então, após passar isso, depois vêm os outros desafios, não é? E depois vêm os outros dias de felicidade constante e sempre a acrescentar. Primeiro jogo, como é que foi? Nervos? Muitos.
Uhum. Mas foi um misto. E Eu era, tentavas passar que estavas normal sempre, ou. sempre, sempre. Eu acho que é um misto de nervosismo, e de ansiedade. Eu acho que eu estava mais ansioso que nervoso. Eu lembro-me, ah, tendo em conta essa pergunta, eu lembro-me que no primeiro jogo eu estava a falar com o Zé Lu, e durante o aquecimento nós jogámos às vezes no futebol e o Zé Lu estava a olhar para mim, eu estava-me a rir, ele disse assim: Tu estás-te a rir, tu não estás nervoso? Estava, realmente estava. Mas eu disse: eu não fico muito nervoso porque este é um dos lemas que eu tenho para encarar os jogos. Eu não fico nervoso porque isto, no final de contas, é o que eu faço todos os dias. Isto é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que me dá prazer fazer. Eu tenho a sorte e sou um privilegiado que eu consigo fazer isto a minha profissão. Por isso, é apenas mais um dia que eu vou ter que voltar a fazer aquilo que faço diariamente. Eu tento encarar assim, é claro que entrar num europeu, estar a representar Portugal num dos maiores palcos que pode haver, dá sempre um nervosismo. E eu acho que tinha um misto de nervosismo com ansiedade, mas o primeiro jogo em especial foi um bocadinho assim. Foi um bocadinho assim. E depois vieram os outros desafios todos, não é? Por exemplo, eh, podemos destacar a vitória contra a Dinamarca, não é? Ou se calhar antes, ou seja, tu ires entrando pouco a pouco na equipa. Tu achavas que ias ter a importância toda que tiveste? Eu sabia aquilo que o Paulo pretendia de mim. Uhum, Pretendia de mim. Um, Sabemos que a nível ofensivo, e falando do nível ofensivo porque estou a falar especificamente de mim, uma seção com Martim, Rui, Kiko, tínhamos o João, o Salvador, o Filipe, uma seleção de jogadores que jogam todos ao mais alto nível, Liga dos Campeões, competições europeias, não há 1, 2, 3 ou 4 anos, estamos a falar de há 5, 6, 7 anos consecutivos. Era difícil para mim. Eu não digo que eu não sou capaz, porque eu acho que eu sou capaz de fazer quase tudo, mas eu também tenho noção que tinha uma rivalidade saudável, mas uma rivalidade para com esses jogadores enorme. São jogadores de altíssima qualidade e eu, a partir do momento que entrei no grupo, o meu maior objetivo era ajudar, onde não me fazia grande diferença, eu queria ir ajudar. E o ajudar, eu não digo só dentro de campo, fora de campo. Se eu não tivesse ficado, se tivesse ficado algum jogo de fora, ajudar da maneira que fosse preciso para sermos todos bem sucedidos. E falando agora um bocadinho, vem de encontro a maneira como eu entrei no grupo, surpreendeu-me bastante. Estamos a falar de gerações muito diferentes. Estamos a falar de jogadores com 30, 33 anos, jogadores como o Kiko com 20 anos, jogadores no meio com 25, mas aquilo que se diz é claramente verdade, é um grupo fenomenal, Eu, a primeira vez que cheguei a estar com este grupo, que foi o grupo final, eu senti-me como se estivesse no grupo há 2, 3, 4 anos seguidos, e é claro que isso depois em campo e no jogo ajuda bastante. uhum. E depois tu foste entrando, como se costuma dizer, pela defesa, não Sim. é? Com esse papel pela defesa. E dava-te um gozo do caraças, certo? Entrar por Sim, aí. sim, sim, sim. Eu gosto de defender. Eu não posso dizer se prefiro atacar, se prefiro defender. Toda a gente gosta de marcar uns golos e toda a gente gosta também de ser o protagonista para evitá-los. Mas eu sabia que esse ia ser o meu papel principal. E eu acabo por ter alguma importância no papel de 7 contra 6. Mas eu sabia que o meu papel principal era a nível defensivo, estava pronto a encarar esse desafio e correu tudo bem. Podia ter corrido melhor, como pode sempre, mas nós conseguimos atingir os nossos objetivos, e saber que eu pude ajudar a equipa nesse papel foi muito gratificante. Uhum. Falávamos há pouco do jogo contra a Dinamarca, não é? Que é um resultado histórico e que ficámos todos bastante contentes. E tu fazes parte desse momento histórico, como é que foi? Quando terminas, ou melhor, quando te deitas na cama depois disto tudo, como é que olhas para trás e vês esse momento? Agora tu estás-me a falar e eu estou a ficar aqui um bocadinho arrepiado. E eu acho que eu não me consegui inteirar dessa vitória até chegar a Portugal depois do europeu acabar.
eu costumo contar isto aos meus amigos mais próximos, à minha família, que foi, eu realmente inteirei-me a 100% daquilo que se passou quando eu tive os meus dias de folga após o europeu, é que eu realmente me inteirei daquilo que foi esta experiência para mim. Nós estamos cerca de 2, 3 semanas em estágio no europeu, sem contar com o estágio antes do europeu, e nós vivemos muito, muito intensamente. São dias de jogo, o dia que não jogas tens que descansar, tens que treinar, e aquilo parece que passa muito rápido, muito Uhum. intenso. Eu acho que nós não temos sequer o tempo de conseguir aproveitar bem cada vitória, cada ponto, cada golo, porque mal acaba um jogo, nós já estamos com a cabeça a preparar o próximo, porque o tempo, infelizmente, no handball funciona assim, o tempo é muito curto entre jogos. Mas aquilo que eu senti quando acabei e quando realmente me inteirei foi que foi muito histórico. Quem lá estava, eu tive a sorte de ter os meus pais durante o europeu todo na Dinamarca a ver os jogos todos. Boa, boa. E eu lembro-me perfeitamente de acabar o jogo e nós olhávamos uns para os outros sem realmente conseguir acreditar naquilo que tínhamos acabado de fazer. Eu lembro-me que tínhamos um grupo de cerca de 50 adeptos que estavam eufóricos atrás de uma das balizas, que perceberam aquilo que nós tínhamos feito. Eu lembro-me de falar com o meu pai e com a minha mãe, e eles estavam os dois a chorar. E não são pessoas ligadas ao handball através dos filhos, mas que até eles conseguiram perceber o feito que aquilo foi, e depois é claro que nós chegando ao hotel, olhando uns para os outros, ainda nos ríamos nós acabamos de ganhar a Dinamarca em casa deles, com 16, 15 mil pessoas a ver, a puxar por eles. Foi um momento único. E há um bocado eu disse que a convocatória, a saber da convocatória, foi um dos dias mais felizes da minha vida, e este foi sem dúvida o jogo mais feliz da minha vida, o dia em que eu me senti quase mais concretizado no handball. Excelente. É isso, tu ainda és novo e vais ter muito mais dias felizes, e isso é bom, que vamos sempre construindo. Chega ao último jogo onde podemos ter a melhor classificação de sempre, não é? E de repente há um jogo que assume um protagonismo, ou seja, se já tínhamos feito história, a seguir temos que fazer futuro, não é? Como se costuma dizer, ou seja, o importante é sempre o que vem a seguir. Como é que foram esses dias e esse Difíceis, jogo? difíceis, difíceis. Principalmente a nível físico. Estamos a falar de, outra vez, voltando ao assunto de, se eu não estou em erro, 8 jogos em 12 dias, Uhum. uma carga tremenda, sendo que antes do europeu nós estivemos em estágio e treinávamos praticamente todos os dias. Antes do estágio, nós tivemos a nossa época onde treinámos todos os dias, jogámos todos os fins de semana, nós acabamos por ter 3, 4, 5 dias de folga antes desta carga física toda. As pernas no último jogo já não queriam ajudar muito, mas depois dentro de campo a emoção e a vontade de ganhar passa acima disso tudo. Nós sabemos que a Suécia era um adversário muito difícil. Estamos a falar de uma das seleções que está sempre lá em cima no top mundial. Mas foi como eu disse, um bocadinho com a estrelinha de sorte no final do jogo, mas eu não acho que tenha sido apenas sorte, porque a qualidade esteve lá durante o jogo todo e nós fomos capazes de nos debater com eles durante o jogo todo, estando praticamente o jogo todo na frente. E depois, como eu disse outra vez, dentro de campo, quanto mais se aproxima do fim, mais a vontade de ganhar é maior, mais nós nos apercebemos do quão perto estamos para fazer história e ter o nosso nome e o nome de Portugal na história do handball. E a partir daí, depois, a vontade de vencer supera, sem dúvida, o nosso estado físico. Uhum, estado físico, sim. Tu falaste isso, foi um dos temas polémicos deste europeu, que é a quantidade de jogos que os atletas têm nesses dias todos, não é? Muito em cima. Tu vês alguma forma de fazer diferente? E eu ver vejo se é possível ou não, e Sim. isso já são outros assuntos. Mas
Eu lembro, nós tivemos a sorte, que acaba por ser uma sorte, as pessoas acham que não, mas acaba por ser uma sorte, que foi nós jogámos sempre na mesma cidade de início ao fim. Nós não Ok. mudámos de hotel, nós não tivemos viagens, nós estávamos a cerca de 15 minutos do pavilhão onde jogávamos, estivemos no mesmo sítio, no mesmo conforto, chamamos assim, durante o Europa todo. Mas eu lembro de uma polémica muito grande que aconteceu com a Croácia, se eu não estou em erro, que jogaram ou em Estocolmo ou em Oslo e no dia a seguir fizeram não sei quantas horas de viagem, Uhum. tiveram que ir num autocarro, estamos a falar de atletas profissionais com 2 metros, muitos deles acima dos 100 quilos, a ter que dormir em autocarros. Isso não é saudável, não é saudável, não faz grande sentido, mas infelizmente é o panorama que nós encontramos nestas competições. Mas pá, se fosse fácil e se eu pudesse escolher, porque não ter um europeu como o futebol, por exemplo, um europeu que decorre durante um mês, quase um mês e meio, onde há dias de descanso iguais para toda a gente, ou se não houver, há uma diferença de algumas horas, mas sendo que os dias de descanso no mínimo são sempre 2 ou 3. Eu acho que também poderia, agregado a isto, poderia trazer se calhar uma qualidade, um handball mais atrativo durante todos os jogos do europeu, mas infelizmente não é possível e nós temos que nos adaptar à realidade que temos Uhum. e à competição da maneira que ela é feita. Isso é engraçado porque, por exemplo, para nós que não estávamos habituados a estes palcos e de forma consecutiva, isto agora já é um problema, não é? Porque antes não era assim um Sim, problema para sim, nós e neste momento já começa a ser. Também o período ali de janeiro também é um bocado complicado, não é? sim, É numa sim. altura, não sei se é para fugir ao futebol ou não, é um bocado diferente dos outros desportos, mas acaba por ser interessante. Estavas a falar da questão dos jogos, da questão de análise dos adversários, dos vídeos. Tu chegas ao último jogo com a mesma capacidade do primeiro jogo, ou seja, tu já conheces uma boa parte dos jogadores, não é? Porque são referência e quanto mais vais avançando, mais tens essas referências. Mas vocês fazem vídeo, não é? Vocês analisam o adversário. Chegas com a mesma capacidade, De ou analisar, no final de analisar. sim, o André Teixeira, treinador do guarda-redes, dizia que os guarda-redes a certa altura já não querem saber, porque aquilo é jogo dia sim, dia não, que aquilo já é muito massacrante e que, não, que na opinião dele que não se deveria fazer sempre vídeo dessa fórmula, porque o jogador já está cansado, já está farto. Como é que é na tua visão? Como é que foi isto? Eu especialmente no meu caso, eu senti uma ajuda enorme, porque nós, para além dos vídeos, do vídeo coletivo, ou seja, nós vamos jogar contra a Espanha, nós fazemos um vídeo coletivo da Espanha, nós, para além disso, temos a sorte de nos ser fornecido as ações individuais de cada jogador, sendo um contra um, sendo remate, sendo passo ao pivô, seja o que for, e na minha posição, isso era quase metade do meu trabalho. Eu, como estava como defensor, para mim facilitava-me imenso saber. Eu lembro que o prof tinha uma estatística onde dizia: Ok, este jogador sai em 20, um contra um, ele sai 19 para a direita e um para a esquerda. E se calhar no momento de pressão, ele vai sair para o lado direito, porque é para o lado que ele está habituado a sair. Isso ajuda-nos bastante. Pois é claro que jogo após jogo são 14 jogadores que estão dentro de campo, nós podemos acabar por nos enfrentar em 3 ou 4, mas depois a informação se calhar às vezes um bocado confunde, mas eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, isso é super importante. E eu acabo por chegar, falando por mim, ao último dia com a mesma vontade e com a mesma capacidade de analisar, porque eu sabia que esses pequenos detalhes, depois no final, e lá está, estou a falar no meu caso, mas eu sei que o resto da equipa também era assim, no meu caso ia-me ajudar bastante, ia-me ajudar a ser bem sucedido e eu conseguia ter a capacidade de analisar bem isso. Se formos a falar, se calhar, de ver alguns jogos de handball, eu posso-te admitir que assim que acabou o europeu, eu não conseguia muito bem ver um jogo mais de 10 minutos, mas lá está, como tu dizes, foi 2, 3 semanas muito intensas, onde tu respiras, falas, ouves handball 24/7, todos os dias, e também é bom, e tu próprio sabes, e também é bom quando tens uns dias de férias desligar completamente aquilo que é handball, que não aconteceu porque
não, é quase impossível, mas desligar ao máximo do handball e aproveitar e tentar recuperar o máximo de energias. Uhum. Quantos dias tiveste de descanso entre o europeu e depois o clube? Eu não te quero mentir, eu não te quero mentir, mas eu acho que eu tive 5 dias. 5 dias. Nós chegámos a um sábado e eu voltei à França quinta-feira ou sexta-feira. Uhum. Acho que foi algo assim, porque eu também vim tocado do europeu com uma dorzita e como eu começava a treinar na segunda-feira, foi-me pedido pelo clube vir antes do fim de semana para poder fazer algum tratamento para ver se eu estava em condições para treinar, mas eu acho que foram 5, 6 dias, algo assim. E é fácil quando se volta depois de tantas semanas a treinar de uma forma, com uma fórmula, aliás, de uma forma, também pode-se dizer. hum, Depois desligar esse chip e ligar o chip do clube é fácil? Ou aqueles primeiros instantes os Uh, jogadores têm alguma dificuldade? eu Ou cheguei imagina, ou tu pensas assim, olha, agora vamos fazer isto e o treinador diz, calma lá, que aqui não é bem assim. Nós às vezes sentimos, e tu também sabes, nós sentimos melhor com alguns sistemas de jogo em um lado, seja na seleção, seja no clube, seja a jogar com amigos. Há sistemas de jogo que nós acabamos por perceber que que se enquadram mais em nós, mas como eu costumo dizer, nós somos pagos para fazer aquilo que nos mandam e nós acabamos por nos adaptar, mas respondendo à tua pergunta, eu não achei nada fácil voltar. Também foi a minha primeira vez, estamos a falar Uhum, da primeira vez que eu vivi tudo isto. exato. Se calhar uma pessoa que está habituada, um jogador que está habituado a isto há alguns anos, vai-te responder o contrário, mas eu não achei nada fácil. Os métodos de treino são diferentes. Mesmo o meu papel aqui no San Rafael é completamente diferente do papel que eu tenho na seleção. As responsabilidades que eu tenho aqui na seleção são completamente diferentes, às vezes chegam a ser opostas, Uhum. ou seja, ali aquele câmbio de sistema, de treino, de responsabilidade acaba por custar um bocadinho, mas, mas não é nada de muito grave. O problema é que eu lembro que cheguei aqui a uma sexta-feira, eu acho, e segunda-feira já começamos a preparar o jogo que vamos ter no fim de semana e estamos a falar de 2, 3 dias para mudar completamente o chip e não é esquecer, mas tentar deixar um bocadinho de parte de emoção e aquilo que aconteceu, tentar esquecer como é que se jogava, o que é que me era pedido lá para voltar a fazer como eu estava habituado a fazer antes de me juntar à seleção. E o que é que tu achas em que ponto é que tu achas que vieste melhor jogador? Eu acho um bocado na forma como eu controlo as minhas emoções durante o jogo. Ah, porque, como eu disse, o meu papel é diferente. Como era, eu tinha um papel na Noruega e eu mudo para a França, tenho um papel completamente diferente. Vou para a seleção, tenho um papel completamente diferente. A minha vinda para a França ajudou-me a ser um bocado mais controlado, se calhar ter um bocado mais preponderância nos momentos em que eu se calhar tinha menos calma e devia estar mais calmo. Na seleção ajudou-me ainda mais porque eu estava lá a ouvir, falava muito pouco, fazia apenas aquilo que me era pedido e quando volto aqui acho que me ajuda um bocado a controlar um bocado as minhas emoções, daí a tal experiência que se fala nos jogadores que são constantes neste tipo de competições, mas ao mesmo tempo, sempre que nós temos um sistema diferente, um método de treino diferente, apercebemos de coisas que se calhar sozinhos não nos íamos a perceber e consegues, se calhar, adaptar um bocado o teu estilo de jogo, a maneira como tu trabalhas, um, da melhor forma a teres o melhor rendimento possível. Uhum. Começaste a jogar com que idade? Comecei a jogar com 8 anos, 8 9 anos, E onde é que começaste a jogar? no mar cultural. Esse rapaz do Gondomar Cultural alguma vez sonhou chegar tão longe? Sonhar, sonhou muitas vezes, se calhar mais longe de onde chegou até este momento. Mas se esse rapaz do Gondomar acreditava
que era possível? Eu acho que poucas vezes. Eu acho que poucas vezes. Também somos muito novos e não temos bem noção, mas poucas vezes pensou que fosse possível. Se calhar esse rapaz que saiu do Gondomar e foi para o Águas Santas já pensou mais vezes, mas no momento do Gondomar, ah, o que nos move é a alegria e estar com os amigos e não tanto a parte mais profissional, mas sei que esse rapaz sonhou muitas e muitas vezes em estar nos maiores palcos do handball internacional. E porquê que vieste parar o handball? Curioso e engraçado. Eu era um miúdo muito irrequieto, às vezes continuo a ser, mas quando era mais pequenino era muito irrequieto. E nas férias de verão, lá na minha terra, em Gondomar, os meus pais trabalhavam, a minha avó é que ficava a tomar conta de mim e dos meus irmãos e dos meus primos, ou seja, nós éramos 7, 8 rapazes, rapazes com a minha avó e às vezes aquilo não funcionava da melhor maneira e eu acabava por me inscrever durante o verão nas chamadas férias desportivas. Ou seja, nós íamos para lá durante a manhã, fazíamos uma série de atividades, jogámos handball, futebol, hóquei em patins, fazíamos várias atividades. E na altura havia um professor que chamava, que é meu amigo até à data 2, André Monteiro, que era jogador do Águas Santas, e eu nem sabia o que era o Uhum. Águas Santas na altura, muito menos o handball, que nos apresentou o handball, a atividade handball, e claro que não tem nada a ver com aquilo que era aquilo que nós fazíamos nos treinos, porque aquilo eram miúdos que não praticavam a modalidade, e eu lembro-me que ele me dizia muitas vezes: "Opá, tu tens que experimentar, eu sou treinador de uma equipa aqui em Gondomar, em Rio Tinto, chama-se Gondomar Cultural em Rio Tinto, tu tens que experimentar", porque ele dizia que eu já fazia o esquerdo, direito, esquerdo perfeito e eu nem sabia que era só permitido dar 3 passos. Eu Uhum. utilizava o drible, agarrava a bola e não voltava a driblar, como é o intuito de toda a gente fazer, não porque eu sabia as regras, mas porque algo me dizia que era assim que se fazia. Eu dizia: opá, tu nasces para jogar isto, tens que ir fazer os treinitos, tu podes até não gostar, mas tu tens que ir lá fazer uns treinos. E eu acabei por ir. Lembro-me de chegar de chinelo de dedo, de calção e t-shirt e treinei e fiz um treinito lá com a equipa, ainda sem amigos. E eu não queria muito voltar, não conhecia ninguém, mas acabei por voltar e depois aí foi até hoje, até hoje. E depois o porquê da mudança para o Águas Santas? Na altura, acaba por ser uma mudança fácil e não. Porque nessa altura saiu uma regra, eu não sei se hoje em dia está em vigor, que era se o nosso treinador fosse atleta de outra equipa, não podia ser nosso treinador. Eu não sei se isso está em vigor hoje, mas eu lembro que naquela altura estava em vigor. E o André jogava no Águas Santas, eu tive o convite do Águas Santas para ir para lá jogar, e lembro-me que os meus amigos iam todos sair do Gondomar. Então eu andava a falar com as pessoas que me dava melhor para ver se conseguia ir para o mesmo clube que eles iam. E um colega que, que há pouco falámos dele, que começou a jogar comigo no Gondomar Cultural, é dos meus melhores amigos até o dia 2, que é o Tiago Souza. Ele foi jogar para o Porto. E eu lembro-me de ligar ao meu pai e dizia: pai, fala com o pai do Tiago para ver se eu também não posso ir para o Porto com ele. Entretanto, outro amigo que ia para o académico e dizia: pai, fala com o pai deste meu amigo a ver se eu posso ir. E acabei por ir para o Águas Santas porque era um convite, era um clube que ficava relativamente perto de onde eu, morava e ao mesmo tempo era o clube que sempre que é um encontro nacional, seja o que escalão que fosse, acabava por ganhar ou estar perto de ganhar e deu-me essa motivação também. Das primeiras imagens que tenho tuas, não é a parte enquanto jogador, é na parte social, que era tu estares no meio de toda a gente, Sim, independentemente do clube, tu estavas no meio das outras pessoas todas e às vezes nem estavas muito no meio do teu clube, ou pelo menos eu via-te sempre no meio da minha malta com que eu estava, de outra malta, tu estavas sempre no meio das pessoas, sempre e por causa do handball, não é? Tu sempre gostaste muito dessa sim. parte. Eu sempre gostei muito do convívio com a malta do handball, desde muito pequenino, que eu era chamado muitas vezes a atenção, que a minha equipa andava sempre toda junta lá nas escolas, que é onde nós ficámos a dormir, e eu andava sempre com equipas da outra parte do país. Uhum. Uh,
Não sei, tinha um bocado fazia muito isso. E até o dia 2, porque até o dia 2 eu estou mais alto, já tenho alguma barba, mas eu não mudei muita coisa daquilo que era quando tinha 10 anos. Mas essa parte é verdade, e fui sempre assim, e acabei por fazer grandes amizades, por causa disso mesmo. Boa, boa. Não, porque há sempre, eu acho que há sempre, todos os clubes têm sempre esse tipo de miúdo, não é? Que gosta tanto do handball que extravasa, não é? Que aquilo não fica só ali pela equipa. Há miúdos que são mais envergonhados, ou seja, aquilo extravasa. É conhecer os outros clubes, é saber como é que eles funcionam, é saber o que é que eles gostam, não é? De repente tu estás a falar com toda a gente. Foi sempre algo que eu era muito curioso e gostava sempre de saber, e conhecer as outras equipas, os outros atletas, os outros treinadores, mesmo os árbitros. Eu tenho inúmeras histórias e árbitros que hoje em dia já não, eles não apitam um campeonato nacional, apitam aqueles campeonatos distritais. Eu lembro perfeitamente de eu ir falar com os árbitros, falar com os jogadores, com os treinadores, fisioterapeutas, diretores. Eu andava sempre na boca de toda a gente sabia quem era o miúdo pequenino do Gondomar Cultural, mesmo no Águas Santas. Mas como te disse, até hoje e no dia 2, a maior parte dos amigos que eu tenho no mundo do handball, muitos deles foram amizades que eu fiz nessas mesmas alturas. Nessas alturas, sim. Então, no Águas Santas, tu fazes a tua formação praticamente toda, não é? Toda. Como é, Mais uns 5 anos no Gondomar. exato. Tu vais com que idade para o Águas Santas? 12, 13 anos. 12, 13 anos, exatamente. Depois ficas até séniores no Águas Santas. Sim. Quais são as tuas referências no Águas Santas? Referências enquanto pessoas e referências enquanto momentos. Deixa-me só corrigir-te aqui uma coisinha. Diz, Eu diz. fico até séniores no Águas Santas, mais ou menos. Mais ou menos, sim. Porque eu faço a dupla subida de escalão quando sou juvenil e eu vou um ano para o Avanca, Para o Avanca, sim. em idade de sénior, mas acabo por ir jogar séniores, acabei por fazer alguns jogos júniores, mas não sei se podemos considerar isso como um ano de formação, mas eu com idade de sénior, este tempo todo fiz um ano intercalado ali no Avanca. Saí do Águas Uhum. Santas um ano, vou para o Avanca em 2018 e volto ao Águas Santas no ano a seguir. Bom. Agora, a nível de referências do Águas Santas, ahm, consigo-te dar um nome que foi o jogador que sempre me chamou mais a atenção e que eu tive a felicidade e a sorte de poder partilhar o balneário e o campo e a amizade, foi o Pedro Cruz, que era o jogador mais irreverente do Águas Santas. Era sempre o que marcava mais golos e nós, quando somos miúdos, o nosso jogador preferido é sempre aquele Uhum. que marca mais golos. Mas acho que foi essa a minha principal referência. Depois tive a oportunidade de poder trabalhar com ele e foi sem dúvida uma das pessoas que me ajudou, não só a nível desportivo, e eu acho que o Pedro, tendo em conta o meu caso, ajudou-me muito, muito a nível pessoal, a nível desportivo também, mas a nível pessoal, ajudou-me muito. E em termos de momentos dessa tua caminhada pelo Águas Santas, tens a memória de algum momento que te marcou? Um momento que me marcou, tenho. Tenho a fase final de 2014, se não estou em erro, 2016, a fase final de iniciados, que foi jogada em Leiria, onde nós acabamos, o Águas Santas acaba por ser campeão em todos os escalões de formação, menos no escalão de júniores, e nós, lembro-me perfeitamente que nós tínhamos uma equipa não considerada normal para aquilo que era a equipa do Águas Santas, a nossa equipa de iniciados, dessa tal geração de 2000 e 2001, e acabamos por ser campeões, onde acho que nem nós estávamos à espera, acreditávamos muito, mas não estávamos à espera, jogando contra um Sporting na final, com Salvador, Daniel Neves, Joel Ribeiro, o João Gamboa, que era um jogador já de um porte físico completamente absurdo comparado àquilo que era o nosso, e conseguimos ser campeões nesse ano, que foi um ano perfeito e a nível de formação, sem dúvida, o ano mais feliz que eu tive. Pude jogar ao lado dos meus amigos e fui muito, muito feliz nesse ano de formação. Tu falavas da dupla subida de escalão. Quando disseram que ias fazer essa dupla subida de escalão,
e alterar o clube, não é? Como é que foi isso? Eu fiz a dupla subida de escalão no meu segundo ano de juvenil. Isto já foi há algum tempo. Não é que eu seja muito velho, mas já foi há algum tempo. Eu, se não estou em erro, foi nos meus 16 anos. Eu faço dupla subida de escalão no início da época, com 16 anos, ou seja, em 2017. Eu estava quase a fazer 17 anos. Faço essa tal dupla subida de escalão. Na altura, o treinador do Águas Santas é o professor Rolando Freitas. Eu faço essa tal dupla subida de escalão e para mim era muito bom. Eu acho que, eu não posso dizer que não foi benéfico para mim, mas acho que foi um passo muito grande, não só a nível físico. Eu nunca tinha jogado pelos Júniors, eu apenas tinha jogado no meu escalão e eu faço uma dupla subida de escalão para jogar Júnior Sénior, sem nunca ter tido uma experiência na equipa de Júniors. Mas ajudou muito e volto a reforçar, mais do que a nível desportivo, a nível pessoal, estar no meio destes jogadores que eram profissionais, que faziam isto, que isto era a vida deles, fez-me perceber aquilo que eu estou a viver hoje já há bastante tempo atrás, e acho que me ajudou a preparar muito para aquilo que foram os anos a seguir, os anos já a fazer parte da equipa sénior. E avançando aqui um bocadinho no tempo, a tua primeira experiência no estrangeiro, porque é que ela surgiu? Engraçado, muito engraçado. Eu na altura jogava no Águas Santas, com o Ricardo Moreira a treinador. Acabava por ser um ano de afirmação para mim. Era um ano que o Pedro Cruz sai para o Porto, onde vêm alguns jogadores emprestados pelo Porto, e nós acabamos por ter uma equipa muito jovem, onde é um ano em que eu, a nível pessoal, achava que me podia realmente afirmar no Águas Santas, o que aconteceu. Comecei a ter mais tempo de jogo, fizemos uma boa classificação, jogámos na Europa, e eu acabo por conhecer na escola, na minha universidade, um grupo de norueguesas, em conjunto com o meu grande amigo Miguel Batista. Eu lembro que na minha altura o meu professor na faculdade era o Ricardo Moreira, que tinha deixado de ser professor para ser nosso treinador, e foi então o prof. Rui Silva substituir. E esta era a altura do Covid, onde as turmas eram divididas por turno. Exatamente, as turmas estavam divididas em turnos. E eu, no meu turno, tinha duas, três raparigas e apenas rapazes. E então eu não conhecia muito o outro turno, porque nós não coincidíamos em aulas, apenas em algumas aulas teóricas. Até que eu conheci este tal grupo de norueguesas, entretanto começámos a dar-nos bem com elas, a fazer alguns jantares e almoços, até que eu acabo por descobrir que elas são da minha turma. E fui falar com o professor Rui Silva e só o professor precisava que me fizesse um favor. Eu não quero mudar de turno, mas na sua aula, dando bola, o prof deixa-me mudar de turno para ver se eu consigo conhecer ali umas raparigas. E o professor disse assim: opá, Miguel, não tem problema, mudas de turno. E assim foi. Acabei por conhecer a minha atual namorada. Ahm, Tenho que agradecer ao professor Rui Silva até o dia dois, e nós falámos há muito pouco tempo, e lembrámos-nos sempre disto e rimos-nos muito, e, e acaba por ser uma saída muito com o coração, não só, porque Ou seja, tu foste para a Noruega por causa da tua namorada? sim, eu não consigo dizer que não, porque é claro que eu, a nível especificamente de condições financeiras, fui ter umas condições muito melhores do que tinha aqui, em Portugal. A nível de qualidade de equipa, qualidade de jogo, qualidade de campeonato, eu cá por ser para uma segunda divisão norueguesa, que na Noruega é conhecida como a primeira divisão, e sendo a primeira divisão para nós a divisão elite, eu acabo ser para uma primeira divisão, um clube onde formou grandes jogadores. Estamos a falar de Harald Heineken, Christian Bjornsson, jogadores noruegueses que passaram por lá. Um, e eu acabo por, a minha namorada trabalhava lá, ou estava a fazer uma parte do seu curso lá com a psicologia do desporto. Acaba por me surgir essa oportunidade e eu não pensei duas vezes, e acabo por ir para a Noruega. Como eu disse há pouco tempo, foi 70% de amor, 30% handball.
Ou Mas 100% de amor, não é? De amor on ball. eu costumo dizer que é 90% handball, 10% de amor, para não dar a parte fraca, não. Mas a realidade é que Esta foi história é maravilhosa, não sabia. foi muito, muito por ela. Tive a oportunidade de ir para lá. Nós conhecemos há cerca de 7, 8 meses. Ah, e tu podes estar. Então deixa-me ver se entendi. Tu deixaste uma equipa na primeira divisão portuguesa no Sim, momento da afirmação para ir jogar para a Noruega por causa do amor ao handball e à tua namorada, né? Tudo ali misturado. Foi isso que aconteceu? exatamente. Então, tu fizeste vídeos e enviaste, ela enviou, ou como é que não? O presidente, que na Noruega, pelo menos no Bergen e em muitos clubes, funciona por voluntariado. O presidente é um voluntário, voluntaria-se a ser presidente e é aceito ou não. Tinha sido um bom jogador de handball. Ele acompanhava muito o trabalho do Magnus na altura do Porto. E eu lembro perfeitamente, nós fomos fazer um jogo ao Dragão Arena para a taça e nós tínhamos, na altura, os jogadores emprestados pelo Porto que não podiam jogar nesse jogo e eu acabo por fazer 60 minutos porque nós tínhamos bastantes jogadores do Porto, na primeira linha especialmente. Eu acabo por fazer um muito bom jogo, faço 9 golos, se não estou em erro, e ele tinha visto esse jogo e curiosamente perguntou à minha namorada, eu já não sei se foi muito ou pouco tempo depois, perguntou-lhe, Fogo, tu vais viver para Portugal, que ela estava em Erasmus, vais viver para Portugal e não conheceste nenhum jogador de handball português? E ela disse assim, por acaso até conheci, e joga nesta equipa. E ele disse, espera que eu nessa equipa, eu vi um jogo dessa equipa contra o Porto, olha, eu gostei de 3 jogadores. E ele diz-me, João Gomes, Pedro Seabra e diz-me o meu nome. Quando ele diz o meu nome, ela diz: Mas é esse o jogador que eu conheço. Ele disse: Então, vais-me meter este contrato à frente que ele caminha para cá jogar. E assim foi. E assim foi. Excelente, excelente, excelente história. Olha, é das melhores histórias que já Curioso, ouvi aqui. Então, mas depois curioso. tu tens esse compromisso e corre bem a tua estadia na Noruega? Vamos fazer por partes. Uhum. Por partes. A nível desportivo, eu encontro-me numa realidade completamente diferente. Estamos a falar de um clube que o projeto desportivo do clube é jogadores da cidade, talentos da cidade ou das redondezas e fazer uma equipa para chegar ao top do handball norueguês. E quando nós dizemos top, tendo em conta a realidade, era chegar à divisão de elite e tentar jogar os playoffs. Na Noruega são 16 equipas, se não estou em erro, 14 equipas, e os 8 primeiros fazem um playoff de campeão. E era esse o objetivo, não havia uma data, nunca me disseram, ok, isto tem que ser em 2 anos, tem que ser em 3, tem que ser em 4. E eu, assim que chego, deparo-me com 11 jogadores na equipa, 11 jogadores na equipa, sendo que eu era o segundo mais velho da equipa e na altura tinha 23 anos. E eu botei uma mão à cabeça e pensei: o que é que eu acabei de fazer à minha vida? E a minha namorada disse-me assim: tem calma, uh, porque na Noruega a história é um bocado complicado de contar os pormenores todos para que as pessoas entendam, mas assim como a equipa deste divisão, o contrato fica sem efeito. Ou seja, a equipa estava em posição de descida e, pelo que se soube, muitos jogadores, estamos a falar de 15, eu acho, não quero estar a mentir, mas à volta desse número, acabou por assinar contrato uh, no ano a seguir a esse. Uhum. Ou seja, a equipa acaba por descer divisão e sai quase a equipa completa, onde vão buscar jovens, sem qualquer tipo de experiência, a maior parte deles no handball profissional, que não era uma equipa profissional, nós tínhamos um jogador profissional que na altura era eu, mas um grupo tremendo, até hoje, das melhores amizades que eu também já fiz no handball, uh, noruegueses que até o dia de hoje eu falo todos os dias, regularmente, sempre que eu tenho um tempinho livre, não só pela minha namorada, faço questão de ir à Noruega visitá-los a eles e ao clube, porque sempre me trataram da melhor forma possível. Eu tenho muito a agradecer ao Bergen por aquilo que eles fizeram por mim. Especialmente a nível de cultura, foi um choque tremendo os primeiros 3 meses. Eu lembro de ter uma conversa com a minha namorada e
e com o Andreas Yaitham, que era na altura o presidente, e disse: desculpa, eu não quero desiludir ninguém, mas eu quero voltar para Portugal, eu não tenho. Não estou feliz, não a nível desportivo, estamos a falar de um país que 13, 14 horas por dia, que não era dia, era de noite, não há grande vida social, os horários são completamente diferentes, a cultura é completamente diferente, a língua é super difícil, eu não estava a conseguir habituar-me e a conseguir mentalizar-me que ia ter que aprender aquela língua. Eu falava bem inglês, na Noruega toda a gente fala inglês perfeito, mas eu não me adaptei nada bem. Estamos a falar de uma segunda divisão onde até equipas universitárias existem. A qualidade, comparando à primeira divisão portuguesa, é bastante mais débil, e eu duvidei um bocado das minhas opções, mas deu-me ter uma conversa e disseram-me assim: ok, este é um primeiro ano, pensa que é para tu te adaptares ao país, à cultura, trabalhares o teu físico, porque na Noruega o jogo é muito mais físico do que aquilo que é em Portugal. E assim foi. Eu dei entre aspas, uma oportunidade, adaptei-me. Estamos a falar num primeiro ano onde eu fiz apenas funções, ou quase apenas funções defensivas. E depois, a partir desse primeiro ano, foi um dos momentos mais felizes que eu tive na minha carreira de handball, onde eu era mesmo feliz a jogar, era mesmo feliz com aquela equipa, e era muito feliz no país em que estava. E até hoje, e hoje em dia vivo em São Rafael, ao lado da praia, 5 minutos a pé da praia, tempo de verão quase o ano inteiro. A melhor cidade, tirando o Porto, em que eu já vivi, foi em Bergen, e é sem dúvida a cidade que eu quero voltar assim que acabar a carreira e fazer a minha vida. Neste momento é o que eu penso, e fazer a minha vida lá, porque foi uma cidade que me marcou, uma cultura que me marcou, pessoas que me marcaram muito, não só, e nós estamos a falar apenas de pessoas ligadas ao clube ou ligadas ao handball, e eu fui muito feliz em Bergen. Boa, boa. Depois então vais para a França, não é? É difícil deixar então essa cultura, essa gente que tu conheces, não é? Como é que isso surgiu? Ou Uh, também arranjaste outra namorada francesa? não. Estou brincando. Isto mudou, isto aconteceu porque nós em Bergen nós superamos completamente as expectativas do clube. Neste primeiro ano nós subimos à primeira divisão, à divisão de elite, sendo que nesse ano qualificamos diretamente para os playoffs em sétimo lugar. Uh, para mim e para todos que estavam na Noruega, acabamos por ser uma equipa sensação. Estamos a falar com jogadores de média de idade de 20 anos. E no terceiro ano, ou seja, no último ano que eu estou lá, na última meia época que eu estou lá, nós estamos em terceiro lugar no campeonato, apenas perdendo com o Kolstad e com o Elverum, e jogos super renhidos. E estamos a fazer uma época brilhante. E eu acabo por ter a oportunidade de sair. O Bergen também teve alguns problemas financeiros, onde fomos um dos nossos maiores patrocinadores, como se costuma dizer, saltou fora do barco, e nós acabamos por ter, eu não me estou a lembrar muito bem do nome em português, mas não é um desconto de salário, mas foi-nos cortado 25% de salário, e nós tivemos a opção de escolher sair ou assinar um papel que dizia que nós tínhamos que nos comprometer com um contrato aceitando esse tal Essa 25%. redução. Mas como eu te falei anteriormente, nós tínhamos um grupo completamente fantástico. Era um grupo muito bom, um dos melhores grupos que eu já tive até hoje. E nós, em conjunto, apenas atletas, sem treinadores, sem diretores, sem nada, comprometemos uns aos outros a assinar toda a gente esse tal papel, e mostrarmos que acontecesse o que acontecesse, nós íamos ficar todos juntos. Assim o aconteceu, mas 2 dias depois de eu assinar esse papel, eu acabo por ter o contacto de São Rafael, e acabo por ter uma reunião com os atletas, não com treinadores e com diretores, onde lhes digo: pá, tenho isto, eu não sei o que é de fazer, e assim que começaram foi: vai-te embora, não sei o que é que tu estás a pensar, tens a oportunidade que sempre quiseste. E assim foi, estamos a falar em 4 dias, eu tenho uma proposta, e passado 4 dias estou a mudar-me para a França. Foi duro, foi muito duro. A minha namorada não pôde vir porque ela trabalha, e não podia simplesmente sair do trabalho a meio do ano. Em novembro que eu saí, não podia sair do trabalho a meio do ano,
e eu acabo por vir viver um sonho ainda maior para aquela que muita gente diz que é a segunda melhor liga do mundo, para um clube que está super bem classificado quase todos os anos, onde o maior objetivo é jogar competições europeias, e eu não tive grande opção de escolha, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu sempre ambicionei. Tendo já nesse momento o contacto do professor, do Prof. Paulo, já sabia que vir para aqui podia me ajudar bastante em chegar à seleção, que acabou por acontecer passado 2, 3 meses, e vim para a França. Uhum. Olha, passamos agora, falaste há bocadinho do handball de praia, não é? O que é que achas que ajudou o handball de praia no teu ser jogador? O que é que achas em campo? O que é que ajudou? Porque existe muito essa Sim, ideia, não é? sim. Eu acho que me ajudou. Eu acho que me ajudou. Há muita gente que não vai concordar comigo. Eu fui um jogador que sempre foi apaixonado pelo handball de praia, abdicava de muito para poder estar no handball de praia até aos dias de hoje. Há muitos anos que jogo, outros que não jogo, mas há bastante tempo que já não jogo. Mas eu não deixo de frequentar o handball de praia, porque eu sinto que me ajudou a nível pessoal, a nível social, ajuda muito, mas a nível desportivo também. O facto de não haver contacto, o facto de na defesa nós temos que nos mexer 10 vezes mais porque não podemos contactar com os braços, temos apenas que fazer deslocamentos defensivos, ajuda. Há quem diga que não, e eu acho que ajuda. A situação de superioridade numérica ajuda bastante, porque claro que os espaços são muito mais reduzidos, não é exatamente igual ao handball, mas a mim o que eu sinto que me ajudou é o facto de nós termos 3 opções no handball de praia e terem que ser obrigatoriamente as 3 viáveis, porque são 3 defensores e tu tens que ter a opção certa para fazer, e eu acho que ajuda bastante. Principalmente nestes 2 aspectos, a nível defensivo, a nível de deslocamento e a nível de capacidade de decisão. Eu não sei se isto existe, mas Uhum. capacidade de Sim, sim. decisão Uhum. na superioridade numérica, visto que no handball de praia, para quem não sabe, todos os ataques são jogados em superioridade numérica pela equipa que ataca e todas as defesas em inferioridade numérica pela equipa que defende. Sim, e há treinadores que têm muito. Eu não sei se eu vou dizer medo, mas não gostam muito que os seus jogadores façam handball de praia. Mas o que é certo é que os atletas estão envolvidos, não é? Numa altura de férias, não é? Num desporto, continuam a competir, e claro que ganham alguma coisa. Essas coisas que tu disseste foram sem dúvida importantes para ti. Exato, e eu quando handball de praia vivi muito, joguei 2 campeonatos da Europa, um campeonato do mundo, fui vice-campeão olímpico dos Jogos Olímpicos da Juventude, uma experiência completamente fora do normal, que até este europeu foi, sem dúvida, de longe, a maior experiência que eu já tive É no o de Buenos Aires? Buenos Aires 2018. Uhum. Curioso que hoje em dia eu jogo contra todas as finais que joguei em de praia, perdi com a Espanha e hoje em dia o meu colega de posição era jogador da Espanha nessa mesma geração. Mas eu concordo, eu não tenho uma opinião polémica, eu concordo, eu percebo perfeitamente as 2 partes, os clubes que não querem que os atletas joguem com medo de lesões, com medo de algum tipo de mazelas que possa afetar o clube durante a época, mas ao mesmo tempo eu vejo com os olhos diferentes, eu vejo como uma forma de manter a atividade. É claro que não é igual, mas é muito melhor do que não fazer nada. Manter a atividade, manter a questão da indecisão do resultado, o querer ganhar. E como eu digo muitas vezes, e as pessoas que não gostem riem-se na minha cara, que é eu posso estar nas minhas férias sossegado, ir ao ginásio, deixar cair um peso em cima do pé, partir o pé, ficar 3 meses sem poder jogar durante a época e ninguém me vai chamar a atenção porque é uma situação normal. Mas se eu jogar handball de praia e partir um pé, já vai ser um problema muito grande. Então eu dou esse exemplo. Nós, para nos lesionarmos, podemos lesionar com basicamente tudo. Basta sair da cama. Basta sair da cama. Um domingo à noite com amigos e jogar uma peladinha, como se costuma dizer, é o suficiente para nos aleijarmos. E muitas vezes, isto pode ser polémico, que eu vou dizer, ah, é muito melhor jogar handball de praia, que é um desporto com árbitros, é um desporto com lealdade, do que jogar
um paddle, um futebol com amigos, onde as pessoas se calhar não têm tanta noção e com o entusiasmo e a diversão, acaba por ser muito pior e muito menos possível de controlar do que um handball de praia. Mas lá está, o risco de lesão está em tudo, está em tudo. E eu acredito que não há ninguém que fique na cama durante o dia todo, durante o verão todo, à espera que a época comece para estar 100% apto para regressar ao campo. Miguel, o que é que um jogador de handball nunca se deve esquecer? De onde veio, o que passou, o que passou. Nunca esquecer. Boa, boa, boa. Isto é para nós terminarmos. Tu estavas a falar ao longo desta entrevista toda e eu estava a pensar, como é que é interessante que nem toda a gente tem que ter o mesmo percurso. Não é? Não, Nós achamos que tem que ser idealizado e tudo muito bem feito, e tu tens que fazer isto, e tens que jogar no teu escalão, e tens que ficar no clube da primeira divisão, e exato. tu contrariaste isso tudo e foste dar aos momentos históricos da nossa seleção. Estás super bem, estás bem, estás feliz na nossa modalidade, e que este é um belo exemplo de que as coisas não têm que ser todas iguais, não é? Eu acho que cada um tem o seu motivo, principalmente para as suas escolhas. Eu tomei as minhas. Houve momentos que duvidei, hoje em dia não me arrependo de qualquer decisão que tomei. Às vezes posso pensar que não tenha sido a melhor decisão, mas o certo é que o percurso que eu fiz ajudou-me a chegar onde eu estou, por isso, de certeza que me ajudou em alguma coisa, todas as escolhas que eu fiz, todas as coisas que eu fiz até hoje. Olha, gosto muito de ver jogar, sempre desde miúdo, e gosto muito da tua garra, da vontade que transmites, e tenho outra imagem tua que é liderar a claque dos Tigres no handball de praia, Ok. independentemente do escalão, lá estavas tu a puxar pela tua malta e fogo. Isso é excelente porque depois de uns anos estás tu a puxar pela nossa seleção dentro de campo e com a mesma vontade e com o mesmo querer. Isso é excelente. Foi sempre aquilo que o meu pai também foi desportista, foi sempre aquilo que ele me ensinou, e o que ele me dizia muitas vezes era exatamente esta frase: as pessoas podem te apontar o dedo por qualquer coisa, falta de qualidade, jogaste mal, jogaste bem, mas eu nunca quero que te apontem o dedo por falta de vontade e por tu não teres dado o máximo de ti. E é isso que eu tento, é isso que eu tento fazer sempre. Mostrar esta garra muito característico da zona de onde eu venho, da zona do Porto, e mostrar sempre essa garra e mostrar sempre que eu deixo tudo em campo, seja o clube, seja a seleção, seja o que for naquilo que eu faço. Miguel, muito obrigado. Um Obrigado, grande eu. abraço Um abraço. e bom descanso, não é? Obrigado. Tens treino amanhã? Tenho treino amanhã. E vão jogar contra quem esta semana? Paris Saint-Germain. É lá. Vai ser fácil. Não vai ser fácil. Muito obrigado, Miguel. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Foi ou não foi uma boa conversa? Eu não prometi nada e a conversa entregou tudo. Muito obrigado, Miguel, pela partilha dessas histórias tão boas e tão engraçadas algumas. Foi, sem dúvida, uma excelente conversa. Meus amigos, da minha parte, fico por aqui. Voltamos na próxima semana. E não se esqueçam que têm outros episódios para ouvir anteriores. Ok, maltinha? Malta que está a chegar agora. Todos os dias temos novas pessoas a chegar. Vão ouvir os outros episódios anteriores. Sabem porquê? Porque neste podcast vocês ouvem handball como nunca ouviram. Handball Summit volta na próxima semana. Até lá, fiquem bem, joguem muito, marquem muito, defendam muito. Tchau, tchau!